Você que está me ouvindo agora, eu sei que tem noites que você não consegue dormir, pensando nos problemas, sentindo aquele peso inexplicável no peito. Preste muita atenção, porque o que vou te contar pode salvar sua alma de uma prisão que você nem sabia ter construído. Você já parou para pensar que o maior inimigo da sua vida não está fora, na crise, na inveja ou na falta de sorte, mas escondido no exato momento que você está prestes a vencer? É o instante final, querido, aquele meio segundo entre a conclusão e o sucesso, onde uma força silenciosa, uma trava invisível, como diz Todt Jehuti, entra em ação e faz você derrubar o castelo que passou a vida inteira construindo. Se você não ouvir essa mensagem até o final, pode perder a chance de mudar seu destino, porque o segredo de Todt não é sobre começar, é sobre o poder de terminar. Essa sensação de começar projetos, relacionamentos, dietas, estudos e vê-los naufragar a poucos metros da praia não é uma falha de caráter, meu filho, é uma falha de alinhamento com a lei. Todt nos ensina que a incompletude é a assinatura de um débito kármico que se manifesta como autossabotagem. É o universo devolvendo o que você projetou, a dúvida, a hesitação, o medo de ser grande demais. Não se trata de falta de conhecimento ou de força de vontade, mas sim da inércia da sua própria psique, que se acostumou a viver na zona de conforto do quase, do talvez, do amanhã eu faço. E essa inércia, segundo o mestre da sabedoria, é a corrente mais forte que aprisiona o homem. Você está cansada de lutar e parece que nada muda? Eu te entendo. Carregar esse peso invisível, como se houvesse uma mão fantasma puxando seus pés para trás sempre que você acelera, é a experiência de milhões. Mas Todt, o 3 vezes grande, sussurra que a solução não está em lutar contra a trava, mas em entender a natureza dela. A trava não é um monstro externo, é um espelho quebrado refletindo o medo que você tem da sua própria luz. E enquanto você não decifrar essa linguagem, enquanto não olhar para a sombra que sabota o seu final feliz, você continuará nesse looping eterno de esperança e frustração. É uma armadilha espiritual que está destruindo famílias inteiras, carreiras promissoras, e talvez a sua seja uma delas. O que vou te revelar agora, menos de 1% das pessoas conhece e pratica, porque exige coragem para olhar para dentro. Todt nos oferece não uma oração, mas um corte de 60 segundos, uma técnica de realinhamento mental que quebra o ciclo da incompletude e instala o poder de manifestação total. Mas para que esse corte funcione, você precisa primeiro aceitar que sua falta de conclusão é um sinal de que sua alma está retendo algo crucial. A resposta não está em um ritual complexo, mas na simplicidade radical da verdade hermética. O corte é rápido, mas a preparação é a jornada. Se você está sentindo um vazio inexplicável, atenção, isso pode ser um aviso do céu. Esse vídeo chegou para você nesse exato momento por um motivo. E o que eu vou falar no fim pode mudar sua vida, mas apenas se você tiver a fibra moral de permanecer até o último frame. Porque a trava invisível que impede você de terminar não é a pobreza, é a recusa em aceitar a prosperidade que já existe no seu campo mental. É uma dívida que sua alma se recusa a pagar, a dívida de ser, de manifestar a totalidade de quem você é. Fica aqui comigo, porque a verdade sobre essa trava é muito maior e mais assustadora do que você imagina. A filosofia de Todt Jehuti é clara e implacável. O universo é mental, tudo é mente. Meu querido, se você começa e nunca termina, o problema não está na execução física, mas na arquitetura mental do seu projeto. A falha em concluir é a prova de que, em algum nível profundo da sua consciência, você não acredita que merece ou que é capaz de sustentar o resultado final. A sua mente, que é o único criador real da sua realidade, emite uma frequência de interrupção, um sinal de rádio dizendo: pare, isso é perigoso,
Volte para o conhecido. Essa frequência de interrupção é o que Toth chama de a sombra do quase. Essa sombra se manifesta quando a lei do mentalismo encontra resistência na lei da vibração. Você projeta a imagem do sucesso, o início do projeto, mas a sua vibração interna, carregada de memórias de falhas passadas e medos ancestrais, emite uma frequência muito mais poderosa de fracasso. A vibração do medo sempre vence a vibração da intenção superficial. O universo, que é apenas um eco gigantesco da sua mente, responde à vibração mais forte. E se essa vibração for o medo de terminar, é exatamente isso que ele irá orquestrar na sua vida. Uma série de obstáculos perfeitamente alinhados para garantir a sua incompletude. Pense comigo. Quantas vezes você esteve a um passo de conseguir a mudança de emprego, o relacionamento estável, a saúde plena, e subitamente você se sabotou com uma atitude impensada, uma discussão desnecessária ou uma desistência súbita? Isso não foi o acaso. Isso foi a lei do ritmo em ação, desequilibrada pela sua mente inconsciente. Toth ensina que o ritmo é o balanço, o fluxo e refluxo de todas as coisas. Mas a mente que teme o fim, seja o fim do esforço ou o fim da luta, quebra esse ritmo no ápice, instalando um ciclo vicioso onde o único padrão garantido é a frustração. Muitas pessoas assistem vídeos como esse e não mudam nada, e depois reclamam que Deus não ouve. A verdade, meu filho, é que a sua prece está sendo ouvida, mas a sua vibração de medo está gritando mais alto que a sua prece de esperança. Para Toth, a verdadeira oração não é a palavra dita, mas o estado de ser mantido. Se você está no estado de quase lá, você atrairá experiências de quase lá. E essa é a sutil armadilha da incompletude. A trava invisível é a falta de conexão com o princípio de gênero. Não falo de sexo, mas da polaridade interna. A vontade, o aspecto masculino, o iniciador, começa o projeto, mas a recepção, o aspecto feminino, o nutridor, não sustenta a gestação até o nascimento. Para terminar algo, é preciso que o seu desejo seja forte o suficiente para nutrir o projeto através do caos e da incerteza, até que ele se materialize completamente. Quando você desiste, você aborta a gestação mental. É a lei da causa e efeito sendo implacável. A causa é a sua desistência interna, o efeito é o fracasso externo, e essa incompletude não é um evento isolado. Ela é um eco que se repete em todos os seus campos. Se você não consegue terminar de ler um livro, provavelmente não consegue terminar um projeto profissional de longo prazo e talvez nenhum relacionamento. A trava é universal e age em todos os níveis da sua existência. Agora, preste atenção, porque a sabedoria de Toth nos leva ao ponto de virada. Ele diz que para cortar essa trava, você precisa primeiro reconhecer a polaridade da culpa. Tendemos a culpar o externo, o chefe, o parceiro, o dinheiro. Mas Toth nos convida a inverter a polaridade e aceitar que a única coisa que realmente impede a conclusão é a sua própria permissão mental para parar. A culpa é a âncora que te mantém no porto da mediocridade, impedindo a travessia oceânica da sua verdadeira potencialidade. Escreva amém, se você aceita começar a olhar para dentro. Estamos entrando em uma camada mais profunda da revelação, aquela que Toth reservava apenas aos iniciados no Egito Antigo. A trava invisível tem um nome esotérico: o peso do esforço não honrado. Pense em todo o esforço que você já dedicou a projetos que abandonou. Toda essa energia mental e emocional não se desintegra, ela se acumula no seu campo de energia, criando uma densidade, um peso psíquico que dificulta cada novo começo. É por isso que cada novo projeto parece mais difícil que o anterior. Você está carregando os escombros de todas as suas desistências passadas. Toth, o escriba dos deuses, ensina que a cura para a incompletude é a reconquista do tempo.
O tempo para a maioria é linear e cruel. Para o iniciado, o tempo é cíclico e maleável. Quando você desiste de um projeto, você não apenas perde o futuro daquele projeto. Você desonra o passado, o tempo e o esforço que já foram investidos. O corte de 60 segundos que Toth nos oferece é um ato de reconciliação temporal, onde você resgata a energia presa nas suas falhas passadas e a realoca para o projeto presente. É um ritual de limpeza do seu inventário psíquico. A nossa sociedade nos ensinou a valorizar o início, a empolgação, a inspiração. Mas Toth nos lembra que a verdadeira magia reside no fim, na materialização. O universo só reconhece a criação que está manifestada. O que permanece no campo das ideias é apenas potencial. A trava invisível é o guardião que impede o potencial de se tornar real, testando se a sua intenção é forte o suficiente para pagar o preço da materialização. Você já se perguntou por que eu? Por que tanto sofrimento na minha vida se eu sempre tento ser uma pessoa boa? A resposta de Toth é perturbadora. O sofrimento não é um castigo, é um feedback sobre a sua falta de coerência interna. Sua mente superior quer a manifestação, mas seu subconsciente teme a responsabilidade da manifestação. Esse conflito interno gera atrito, e o atrito é sentido como sofrimento. A incompletude é a manifestação desse atrito. E aqui está o ponto crucial, que nos leva ao corte. A trava é mantida pela identidade da vítima. A pessoa que desiste frequentemente adota a identidade de alguém que é vítima das circunstâncias, que não teve sorte, que nasceu para o sofrimento. Toth diz que você só pode ser o mestre da sua realidade se você abandonar o papel de vítima. O mestre sabe que a causa de tudo está nele mesmo. A trava só se dissolve quando você assume a total e irrestrita responsabilidade pelo fato de não ter terminado. Para que o corte de 60 segundos funcione, você precisa declarar com toda a sua força que a partir de agora o poder da conclusão reside apenas em você. É um ato de poder pessoal que resgata a energia que você entregou ao medo. Não se trata de um passe de mágica, mas de uma reconfiguração da sua identidade mental. O corte é o momento em que você rompe o pacto inconsciente com a incompletude. Essa revelação é o ponto de inflexão. Você está pronto para aceitar que a trava não é um castigo, mas um convite? Um convite para se tornar o mestre da conclusão? Fica aqui comigo, porque Toth detalha exatamente os 3 passos mentais para realizar esse corte e garantir que a sua energia de criação flua ininterruptamente até a materialização. O vazio que você sente é a ausência da sua própria criação manifestada. Toth Jehuti, em seus textos sagrados, descreve a mente humana como um jardim de sementes. A trava invisível age como um parasita que ataca a semente exatamente quando ela está prestes a brotar. O parasita se alimenta da dúvida. Se você nutre a dúvida, você nutre a trava. E a dúvida, meu querido, é a manifestação da lei da polaridade mal compreendida. A lei da polaridade diz que tudo tem seu oposto. O sucesso tem o fracasso. A conclusão tem a incompletude. A pessoa que está presa nesse ciclo não entende que a polaridade deve ser transcendida, não evitada. Quando você se concentra no medo de falhar, a polaridade negativa, você automaticamente atrai a energia da incompletude. O corte de Toth é o ato de transcender a polaridade, focando unicamente na essência da conclusão, sem dar energia ao seu oposto. É o foco unilateral da vontade. Para Toth, o primeiro passo para o corte de 60 segundos é a declaração da existência final. É a inversão do processo mental. Em vez de visualizar o caminho para o sucesso, você visualiza o sucesso como um fato consumado, como algo que já existe no seu presente. Você não espera a manifestação,
Você a habita mentalmente. Essa é a aplicação pura da lei do mentalismo. Se o universo é mente e o sucesso já está na sua mente, ele já é real. A trava se desfaz, porque a sua mente não consegue sabotar algo que já está concluído. O mestre ensina que a maioria das pessoas vivem no futuro do desejo, mas o iniciado vive no presente da posse. Essa diferença sutil é o que separa a intenção da manifestação. A trava invisível só tem poder sobre o que é futuro e incerto. Ela é impotente contra o que você já assume como sua posse mental. O corte começa com essa poderosa e simples declaração: eu sou a conclusão deste projeto. O segundo passo é o resgate da energia residual. Lembra que falamos do peso do esforço não honrado? Toth prescreve uma breve meditação onde você intencionalmente volta a todos os projetos que você abandonou. Você não se lamenta, você apenas visualiza a energia que você investiu neles, tempo, emoção, dinheiro, e mentalmente a recolhe, como se estivesse fechando um circuito elétrico que estava aberto. Você diz: eu libero o passado e resgato essa energia para o meu presente. Essa energia resgatada é o combustível que faltava para impulsionar o seu projeto atual para a linha de chegada. Se você está carregando um peso que parece impossível de suportar, fica aqui comigo, porque a leveza virá desse resgate. Você está tapando os buracos de energia que a incompletude criou no seu campo. E essa limpeza é o que permite que a vibração do sucesso flua sem resistência. O terceiro e último passo do corte de 60 segundos é a afixação inabalável. A trava invisível é sutil. Ela vai tentar voltar. Ela se manifestará como uma pequena dúvida, uma preguiça súbita ou um convite para desviar o foco. A fixação inabalável é a disciplina de Toth, a vontade pura que se recusa a ser desviada. É a compreensão de que a conclusão é o único caminho. Não existe plano B, não existe desistência. Você se torna um vetor, uma seta que só se move em uma direção. Essa afixação é o que Toth chama de a chave da maestria. Não é a genialidade, não é o talento, mas a capacidade de manter o foco até o fim, custe o que custar. É o sacrifício da dúvida no altar da vontade. Escreva amém se você está pronto para resgatar sua energia. O roteiro da sua vida tem sido escrito por rascunhos inacabados. Você tem páginas e mais páginas de inícios brilhantes, mas faltam os capítulos finais. Toth nos revela que a trava invisível é, no fundo, o medo de ser visto na sua totalidade. O sucesso traz visibilidade e a visibilidade traz julgamento. Inconscientemente, você prefere a segurança da incompletude, onde você sempre pode dizer: eu não falhei, eu só não terminei. A incompletude é o refúgio do ego que tem medo da crítica. Mas Toth, o mestre do autoconhecimento, nos convida a entender que a crítica só tem poder sobre você se você não tiver terminado a sua própria obra. Quando a obra está completa, ela se defende sozinha, porque ela é uma manifestação da lei universal. A trava se torna um escudo contra a sua própria grandeza. E o que acontece se você não fizer esse corte? Você continuará girando na roda da inércia. O princípio do ritmo se tornará seu carrasco, garantindo que todo impulso de ascensão seja seguido por uma queda igualmente dolorosa. Você viverá a vida do Sísifo, empurrando a pedra do projeto montanha acima, apenas para vê-la rolar novamente quando você estiver a um passo do topo. O segredo do corte de 60 segundos é que ele não é um ato de força bruta, mas um ato de coerência. Você está alinhando as 3 esferas da sua existência: mente, o que você pensa; emoção, o que você sente; e ação, o que você faz. A trava vive na incoerência, onde a sua mente diz: sim, eu quero, mas o seu coração sussurra: eu não mereço. Essa incoerência é a causa de todas as doenças e de todas as frustrações financeiras. O dinheiro, meu filho, é energia que flui.
Se você tem travas de incompletude, você tem vazamentos energéticos constantes, impedindo que o fluxo financeiro se materialize e, mais importante, se sustente. A trava não te impede de ganhar dinheiro. Ela te impede de terminar o ciclo de prosperidade, fazendo com que o dinheiro chegue e desapareça rapidamente. Estamos falando de uma transformação que vai além do material. Thoth nos ensina que a verdadeira iniciação é a conclusão do ciclo de autodescoberta. Se você não consegue terminar seus projetos externos, como você espera terminar o projeto mais importante de todos, a sua própria evolução espiritual, a incompletude externa é um sintoma da incompletude interna. Se você está se sentindo sozinha, abandonada, como se ninguém te entendesse, essa sensação é o reflexo da sua alma que se sente abandonada por você mesmo. Você a abandona toda vez que desiste de um sonho. Toda vez que você interrompe um processo, você envia uma mensagem para o seu ser interior. Você não é importante o suficiente para eu ir até o fim. O corte de Thoth é o ato de reparação para a sua própria alma. É dizer: eu te honro, eu vou até o fim. Existe uma frequência que o sucesso emite, e essa frequência é a da integridade. Thoth ensina que a integridade é a soma da sua coerência interna. Quando você termina o que começa, você reforça a sua integridade e eleva sua vibração ao nível da lei da atração. A trava invisível só pode ser sustentada pela mentira, pela desculpa, pela falta de integridade. O mestre da sabedoria nos lembra que a manifestação é um processo de nascimento. O início é a concepção. O meio é a gestação, o trabalho, o esforço. O fim é o nascimento, a materialização. Se você tem medo da dor do parto, você abortará o processo. E o medo da dor do parto, nesse contexto, é o medo do esforço final, da disciplina repetitiva, da rotina que exige a fixação inabalável que mencionei anteriormente. Para aplicar o corte de 60 segundos com eficácia, você deve escolher um projeto que está atualmente estagnado e aplicar o princípio da transmutação mental. Em vez de ver o projeto como uma série de tarefas intermináveis, veja-o como uma única e gloriosa peça de arte já terminada. Thoth diz: o pensamento é a semente, a mente é o solo, a ação é o irrigador e a conclusão é o fruto. Você está focado no fruto, não no trabalho de irrigar. A trava invisível se alimenta da procrastinação, que é a manifestação mais visível da incompletude. Procrastinar é adiar a sua própria grandeza. É dizer ao universo: eu não estou pronto para ser quem eu realmente sou. E o universo, em sua infinita misericórdia e obediência, respeita sua decisão, mantendo você no ciclo do quase. O corte de Thoth é uma declaração de soberania. Você retoma o cetro da sua vontade e declara: eu sou o único autor desta história, e o final é a manifestação total do meu desejo. Quando você faz o corte, você está ativando o princípio da correspondência. Assim como é em cima, é embaixo. Assim como é dentro, é fora. Se você é completo por dentro, coerente, íntegro, determinado, sua realidade externa será forçada a refletir essa completude. A trava se torna obsoleta, porque ela só existe na dualidade e na incerteza. O que você tem evitado terminar por anos? Um pedido de desculpas, um projeto de faculdade, a organização da sua casa? Thoth ensina que não existe projeto pequeno. A incompletude em um detalhe é a incompletude na totalidade. O corte deve ser aplicado primeiro nas pequenas coisas, para que a sua mente se recondicione a vibrar na frequência da conclusão. É urgente que você entenda isso hoje, não amanhã. A energia da incompletude se fortalece com o tempo, criando raízes mais profundas. Se você não agir agora, a trava se tornará um muro intransponível. Escreva sim se você aceita o desafio da conclusão.
Estamos caminhando para o cerne da filosofia de Toth, sobre a criação da realidade. Ele via o universo como um grande escriba e cada ser humano como um fragmento divino com o poder de escrever sua própria página no livro da vida. A trava invisível é a borracha que apaga seu texto antes que ele possa ser lido. A grande revelação do corte de 60 segundos reside na sua simplicidade brutal e na exigência de total honestidade. O mestre da sabedoria diz que o homem só desiste quando o porquê do projeto é menor que o esforço exigido. Sua trava se manifesta porque o seu desejo de terminar não é profundo o suficiente para superar a inércia da matéria. Toth nos ensina a aprofundar o porquê. Não basta querer dinheiro, você deve querer a liberdade que o dinheiro traz, o propósito que o trabalho concluído oferece, a dignidade que a manifestação completa confere à sua alma. Quando o porquê é espiritual e existencial, a energia da conclusão se torna inesgotável. O corte é a reconexão com o propósito divino do seu projeto. Muitas vezes, a trava é uma herança. É a manifestação de padrões de incompletude que vieram dos seus pais ou avós, que também desistiram de seus sonhos. A lei da correspondência nos mostra que padrões familiares se repetem até que um indivíduo dentro da linhagem decida conscientemente quebrá-los. O corte de 60 segundos é também um ritual de libertação ancestral. Você não está apenas se libertando, você está libertando todos aqueles que vieram antes de você e não puderam terminar. Toth Nos encoraja a usar o princípio do gênero de forma estratégica. A vontade, masculino, deve ser a força implacável que protege a ideia, feminino, de todas as interrupções externas e internas. A trava é o assaltante que tenta roubar a gestação. A sua vontade, quando firmemente afixada, é o guardião que garante o nascimento. O que acontece quando você aplica o corte consistentemente? A sua realidade começa a se reorganizar. O universo, que antes conspirava para a sua incompletude, agora conspira para a sua conclusão. Os obstáculos desaparecem, as pessoas certas aparecem, os recursos fluem. Por quê? Porque você mudou a frequência do seu ser. Você parou de vibrar na frequência do quase e começou a vibrar na frequência do é. Se você já pensou em desistir de tudo, esse vídeo chegou na hora certa. Porque desistir é o único fracasso real, segundo Toth. Falhar na tentativa é aprendizado. Desistir é a negação da sua própria divindade. A divindade, por natureza, é completa. O corte de 60 segundos não é uma solução mágica, mas uma disciplina mental que deve ser repetida diariamente. É a reeducação do seu subconsciente para aceitar a totalidade, a manifestação e a plenitude. A trava invisível não é sua inimiga. Ela é seu teste final. Agora, vamos detalhar a técnica exata do corte de 60 segundos, como ensinado por Toth Jehuti, para que você possa começar a quebrar essa trava hoje mesmo. Lembre-se, a eficácia está na sua coerência e na intensidade da sua vontade. Primeiro, encontre um lugar onde você possa estar em absoluto silêncio. Você só precisa de 60 segundos de foco ininterrupto. Feche os olhos e respire profundamente por 3 vezes, centrando sua energia no coração, o motor da sua vontade. O primeiro passo é a conclusão mental instantânea, 30 segundos. Escolha o projeto que você tem mais dificuldade em terminar. Em vez de pensar no próximo passo, force sua mente a visualizar a cena final. Veja-se assinando o contrato, segurando o diploma, abraçando a pessoa amada, vendo o projeto perfeitamente finalizado. Não visualize o caminho, visualize o fim. Sinta a emoção do alívio, da dignidade, da vitória. Toth diz: o futuro só existe na forma de memória projetada. Você está criando a memória de um futuro concluído.
Mantenha essa imagem o mais vívida e real possível. O segundo passo é a declaração do resgate e a fixação. 20 segundos. Respire fundo e declare silenciosamente ou em voz alta, com a máxima convicção. Eu resgato toda a energia que perdi nas minhas incompletudes passadas e a realoco para a conclusão deste projeto. Eu sou a manifestação. Eu me recuso a parar. A trava invisível está cortada pela minha vontade inabalável. Sinta a energia subindo do chão e se concentrando no seu plexo solar. Você está fechando o vazamento e recarregando o seu centro de poder. O terceiro passo é o selo de Mercúrio. 10 segundos. Thoth é a manifestação de Mercúrio, Hermes, o mensageiro. O selo é a ação imediata. Assim que terminar a visualização e a declaração, você deve executar a primeira e mais simples tarefa relacionada ao projeto. Não importa o quão pequena seja. Enviar um e-mail, escrever uma frase, limpar uma gaveta. O ato de agir imediatamente após a meditação é o que sela o corte, provando ao seu subconsciente que a nova frequência é a ação e não a inércia. Se você fizer esse corte de 60 segundos fielmente, todos os dias você reescreverá o código da sua realidade. Você está treinando sua mente para parar de se identificar com o ciclo de incompletude e começar a se identificar com o mestre da conclusão. A trava invisível se dissolve porque a sua frequência não lhe dá mais sustentação. Essa é a aplicação prática da lei hermética do mentalismo em conjunto com a lei da causa e efeito. A nova causa é a conclusão mental. O novo efeito é a manifestação física. Muitas pessoas não conseguem manter a constância porque a trava é muito poderosa. Mas Thoth nos lembra que a constância é a prova da verdadeira vontade. A cada vez que você repete o corte e age, você enfraquece a trava. A cada vez que você desiste, você a fortalece. A escolha é sempre sua. Entramos agora na parte do conhecimento que transcende a aplicação prática e toca a essência da alma. Thoth Jehuti nos fala sobre a memória da totalidade. Ele argumenta que, antes de encarnarmos, nossa alma é um fragmento perfeito do todo, e nesse estado, tudo é completo. A incompletude é uma ilusão que aceitamos ao entrar na densidade da matéria. A trava invisível é a resistência da matéria à sua totalidade espiritual. O corte de 60 segundos é, na verdade, um breve retorno à sua memória da totalidade. Quando você visualiza o projeto já concluído, você está alinhando a sua mente encarnada com a sua essência não encarnada, onde a falha e a incompletude são impossíveis. Você está temporariamente elevando sua vibração para o nível da fonte, onde o princípio do mentalismo é absoluto. Pense na dor emocional que você carrega por não ter terminado. É uma dor de autotraição. Você traiu a promessa que fez a si mesmo no início. Essa dor é o combustível da trava invisível. Thoth nos ensina que a única forma de curar essa dor é através da honra da conclusão. Não importa o que você faça, termine. Mesmo que o resultado não seja o esperado, o ato de terminar é mais importante para a sua alma do que o resultado em si. A incompletude gera dívidas energéticas que se manifestam como ansiedade crônica e depressão. A ansiedade é a projeção do medo de não conseguir terminar. A depressão é o peso das incompletudes acumuladas. O mestre da sabedoria nos oferece o corte como um bálsamo para o espírito, uma chance de limpar o inventário psíquico e retomar a leveza da alma. Se você está sentindo um vazio inexplicável, ele é o espaço que deveria estar preenchido pela sua manifestação completa. O maior obstáculo para a fixação inabalável é o que Thoth chama de o murmúrio do desvio. É aquela voz sutil que aparece no meio do caminho, oferecendo uma alternativa mais fácil, um descanso prematuro ou uma nova ideia brilhante que te fará abandonar a atual. O murmúrio do desvio
é o agente da trava, a força que garante que você nunca chegue ao fim. O iniciado, segundo Toth, aprende a silenciar esse murmúrio através da disciplina da rotina. A rotina para o leigo é tediosa. Para o mestre, é a estrutura sagrada que sustenta a manifestação. A trava invisível prospera no caos e na interrupção. A ordem e a rotina são os martelos que quebram essa trava. Você precisa criar um ritual diário, mesmo que pequeno, de conclusão. Termine as conversas que você começa. Termine os e-mails que você inicia. Termine as pequenas tarefas que você adiou. Cada pequeno ato de conclusão é uma vitória contra o murmúrio do desvio e um reforço para a sua vontade. Lembre-se, o macrocosmo reflete o microcosmo. Toth, o escriba dos deuses, sussurra que a única diferença entre o mago e o homem comum é a disciplina da mente, a calibragem da frequência interna, pois o universo não se dobra aos seus caprichos, mas sim à sua vibração. Se o seu templo interior está em ruínas, se as colunas da sua psique estão rachadas pelo medo e pela dúvida, como espera que o exterior lhe ofereça o palácio da paz? O milagre não é um evento que desce dos céus em meio a um raio. O milagre é a reengenharia silenciosa do seu próprio caos, a transmutação alquímica da dor em sabedoria, do chumbo da ignorância no ouro da compreensão. Você acredita que precisa de um sinal cósmico, quando, na verdade, o sinal mais urgente está batendo no seu próprio peito, exigindo que você pare de fingir que a vida é uma série de acasos e comece a reconhecer a teia intrincada de causa e efeito que você mesmo tece a cada respiração, a cada julgamento, a cada palavra não dita. É aqui que a advertência de Toth se torna cortante. A maioria dos seres humanos vive no que ele chama de sono hipnótico, uma neblina densa de reatividade, onde as emoções não são sentidas, mas sim sofridas. Eles não escolhem, eles apenas reagem ao estímulo externo, transformando-se em marionetes do meio ambiente, dos noticiários, das expectativas alheias. E enquanto você permanecer um reator, a sua vida será sempre uma consequência, nunca uma criação. O primeiro passo para o verdadeiro poder, para os segredos que estão guardados nas câmaras da sua própria memória, é despertar para a sua responsabilidade total sobre o seu estado interior. Pergunte-se agora, com a mão sobre o peito, sem mentiras, qual é a frequência que você está emitindo para o cosmos? É a frequência da escassez, da eterna luta, ou é a nota rara e harmoniosa da certeza e da aceitação? Se a sua resposta interior revelou a estridência do desequilíbrio, se você sentiu o incômodo da verdade que Toth coloca diante de nós, este é o momento crucial de ação e reconhecimento. Se esta jornada de desvendamento, de puxar o véu que cobre a sua própria verdade, está ressoando na profundidade da sua alma, e se você entende que este conhecimento não é entretenimento, mas sim o mapa para a sua libertação, demonstre essa sintonia. Deixe sua marca, um toque de aprovação silenciosa, para que este verbo continue a fluir e a encontrar aqueles que também caminham cegos na escuridão da ignorância, buscando desesperadamente a luz da consciência. O seu reconhecimento não é apenas um gesto, é uma afirmação de que você está pronto para o próximo nível de revelação, a próxima camada do mistério. Continuamos, pois a ignorância é a única corrente que realmente o aprisiona. A advertência seguinte, extraída das pedras que Toth lapidou em palavras, diz respeito ao perigo da superfície. Vivemos em uma era onde todos clamam por espiritualidade, mas poucos ousam mergulhar no abismo da própria sombra, buscam rituais externos, amuletos e profecias de terceiros, mas evitam o espelho interno que reflete a verdadeira arquitetura da sua dor. Toth ensina que o poder não está em invocar forças de fora,
mas em reconhecer a divindade que reside aprisionada dentro de você, sufocada pelos medos infantis e pelas falsas identidades que você aceitou como verdade. A verdadeira magia é a autoconsciência aplicada, a capacidade de desmantelar o ego reativo e construir o eu superior, o eu imortal. Muitos de vocês carregam a memória de vidas passadas, não como flashes pitorescos de história, mas como cicatrizes energéticas, como contratos não cumpridos ou dívidas kármicas que pesam sobre o seu presente. Thoth explica que o tempo é uma ilusão cíclica e o que você chama de problema atual é frequentemente o eco persistente de uma escolha feita séculos atrás, reverberando na sua frequência vibracional. Você não pode curar o efeito se não identificar a causa. E a causa raramente está no que o seu vizinho fez ontem, mas sim no que a sua alma decidiu em um momento de esquecimento primordial. O trabalho do iniciado, do buscador sério, é retroceder esses ciclos, não para se culpar, mas para resgatar a energia que ficou presa no trauma, libertando o seu presente para a manifestação plena. Pense na dor que você sente agora, seja ela financeira, emocional ou física. Essa dor é o guardião silencioso de um segredo. Ela está ali não para punir, mas para chamar a sua atenção para uma desarmonia fundamental, para um desvio do seu plano original. Quando você tenta mascarar a dor, distraí-la com prazeres fugazes ou negá-la com otimismo vazio, você apenas reforça a sua prisão. O conhecimento de Thoth exige coragem para encarar a dor de frente e perguntar: o que você está tentando me ensinar? Qual é a mentira que eu aceitei como verdade que está gerando esta dissonância? O milagre da cura, então, é já a aceitação radical da sombra. É trazer a luz da consciência para os porões escuros da sua psique, onde residem os monstros que você mesmo criou. O medo da rejeição, a crença na insuficiência, a raiva não resolvida. Thoth nos instrui: tudo é mente, o universo é mental. Se o universo é mental, e se você está experimentando a escassez, é porque, em algum nível profundo, a sua mente está estruturada para recebê-la e manifestá-la. A mudança real não é de fora para dentro. É uma reescrita do código-fonte, uma reconfiguração da sua mente universal. E é aqui que o caminho se estreita e a maioria desiste. Eles querem a recompensa do sábio, mas não querem pagar o preço da introspecção rigorosa. Eles querem a abundância, mas se recusam a abandonar a mentalidade da vítima, que lhes oferece o conforto perverso da justificação. O grande escriba nos lembra que a vontade é a ferramenta mais potente do universo, e ela deve ser forjada no fogo da autodisciplina. A vontade indisciplinada é apenas desejo flutuante, facilmente desviado por qualquer brisa de distração. A vontade disciplinada é a flecha que atinge o alvo, pois está alinhada com a lei, com o propósito. Se você está sentindo a urgência dessa transformação, se você reconhece que está em um ponto de inflexão onde a sua alma está exigindo mais do que o superficial, não hesite em se juntar a esta comunidade de buscadores. Compartilhe este conhecimento com aqueles que você ama, que você sabe que estão presos nas mesmas armadilhas da ilusão. A lei da doação e recebimento é implacável. Quanto mais você espalha a luz, mais a luz é derramada sobre o seu próprio caminho. Este é o momento de semear a semente da sabedoria na vida de um irmão ou irmã que precisa desesperadamente ouvir o verbo de Thoth. O próximo ponto de revelação trata do silêncio. Thoth ensina que a verdade não grita, ela sussurra. E no ruído constante do mundo moderno, na cacofonia das telas e das opiniões, o ser humano perdeu a capacidade de ouvir a voz da sua própria divindade interior. O silêncio não é a ausência de som, é a presença total da consciência.
É o espaço onde a mente finalmente para de lutar e começa a receber. O milagre reside em parar de buscar e começar a ser. Muitas pessoas chegam até aqui buscando fórmulas mágicas para manipular a realidade. Elas querem o poder de Thoth, mas não querem a pureza de Thoth. O segredo da manifestação não é a técnica de visualização, mas sim a coerência vibracional. Você precisa se tornar aquilo que deseja atrair. Se você busca a paz, você precisa ser o pilar da paz, mesmo no olho do furacão. Se você busca a prosperidade, precisa agir, pensar e sentir como a prosperidade em sua forma mais elevada, livre do apego ao resultado e da ansiedade da falta. E aqui reside o maior aviso espiritual: a armadilha da impaciência. O universo opera em ciclos perfeitos. A semente plantada precisa do tempo exato para germinar, crescer e frutificar. O ser humano, dominado pelo imediatismo do ego, planta a semente hoje e exige a colheita amanhã. E quando esta não vem, ele desenterra a semente, destrói o processo e proclama: a lei não funciona. A lei funciona sempre, meu querido, mas a sua fé, a sua confiança no processo invisível, é o adubo que você está falhando em fornecer. Thoth nos instruiu a olhar para as estrelas e entender os padrões, a dança eterna que sustenta a ordem cósmica. Sua vida não é aleatória, ela segue ritmos. Aprenda a respeitar o inverno, o momento da introspecção e do descanso, tanto quanto você celebra a primavera da manifestação. A doença, o revés financeiro, o coração partido são inverno. São períodos necessários de poda e regeneração. Se você tenta forçar a manifestação na época errada, você apenas gera mais resistência e sofrimento. O verdadeiro milagre, ensina o mestre, é a aceitação do ciclo. É o relaxamento da vontade forçada em favor da vontade alinhada. Você aprende a fluir com o rio, em vez de tentar remar contra a correnteza. E quando você se alinha, quando a sua mente reflete a ordem, o macrocosmo responde com sincronicidade. As portas se abrem sem esforço, as pessoas certas aparecem, os recursos fluem. Isso não é sorte, é física espiritual aplicada. Aprofundando-se na alquimia da dor, Thoth nos mostra que as nossas maiores feridas são, na verdade, os portais para o nosso maior poder. Aquele que foi traído, mas que transforma a traição em compaixão e não em cinismo, eleva a sua frequência a um patamar que o traidor jamais alcançará. Aquele que enfrentou a ruína financeira e, em vez de se afogar na vitimização, utiliza a experiência para construir uma nova base de sabedoria e gratidão, manifesta uma riqueza que é indestrutível, pois não depende de fatores externos, mas da sua estrutura interna. Você tem dentro de si a Biblioteca de Alexandria, o repositório de toda a sabedoria de Thoth, mas ela está selada pelo medo. Cada vez que você se recusa a perdoar, cada vez que você se agarra a uma mágoa antiga, você está, metaforicamente, queimando um livro dessa biblioteca. O perdão para Thoth não é um ato moral, é um ato de autopreservação energética. Ao perdoar, você não está libertando o outro. Você está cortando o cordão que te amarra à frequência da vítima e resgatando a sua própria energia vital, que estava aprisionada no ressentimento. Se esta profunda verdade sobre o perdão, como alavanca de poder, ressoou em você, se você sentiu que esta mensagem é um chamado direto para a sua liberdade, eu te convido a reagir agora. Curta este vídeo para cimentar a intenção no seu campo de energia e comente abaixo uma palavra que represente a dor que você está pronto para liberar. Chame essa energia para a luz. O ato de nomear já é o início da alquimia. O guardião da porta, segundo Thoth, é sempre o medo, mas o medo não é o inimigo, é o indicador. Ele aponta exatamente para onde você precisa avançar. Se você tem medo de falhar, é lá que reside o seu potencial de sucesso. Se você tem medo de amar, é lá que reside a sua capacidade ilimitada de conexão.
O sábio não elimina o medo. Ele o reconhece como um mestre, agradece-lhe pela informação e avança, utilizando a vontade como motor e o conhecimento como bússola. O caminho para a maestria, a verdadeira herança de Thoth, é a maestria sobre as emoções. Os seres humanos comuns são as folhas ao vento das suas emoções. O iniciado é o carvalho, firme no centro da tempestade. Isso não significa reprimir o que sente, mas sim sentir plenamente. Observar a emoção como um espectador desapaixonado, sem se identificar com ela. A raiva surge, mas você não é a raiva. O medo aparece, mas você não é o medo. Você é a consciência testemunha que observa o drama da mente e do corpo, mas que permanece imóvel no seu centro. Esta é a chave para o verdadeiro milagre, a imobilidade no centro. Quando você consegue manter essa quietude interna, mesmo quando o mundo externo está em polvorosa, você se torna um canal puro para as energias criativas do universo. Você deixa de bloquear o fluxo. O dinheiro flui, a saúde se restabelece, os relacionamentos se harmonizam, não porque você lutou para que isso acontecesse, mas porque você parou de lutar contra o que já é. Muitos buscam a iluminação nas montanhas distantes ou nos templos antigos, mas Thoth nos lembra que o templo é o seu corpo e o sacrifício exigido é o do ego. É o sacrifício das pequenas vontades, das pequenas queixas, das pequenas razões que você insiste em ter em favor da grande vontade, que é a ordem e a harmonia universal. E essa ordem, essa Ma'at, está codificada nas suas células. O corpo, meu amigo, é o laboratório alquímico. Cada dor física é um sinal de uma emoção não processada, de um pensamento tóxico que se solidificou na matéria. O milagre da cura física, portanto, não é uma bênção externa, mas a liberação da energia aprisionada que estava segurando aquela doença no lugar. É a mudança de mente que, por correspondência, gera a mudança na matéria. E a mudança de mente exige a vigilância constante, a guarda atenta sobre o portal dos seus pensamentos. A maioria das pessoas falha porque se distrai com o superficial e negligencia o essencial. Elas se preocupam com o que vestem, com o que comem, com o que dizem, mas permitem que o lixo mental mais tóxico corra solto em suas cabeças, poluindo o seu campo vibracional 24 horas por dia. Thoth nos ensina que o seu pensamento mais frequente é a sua oração mais poderosa, e o universo responde a essa frequência, não às suas palavras bonitas ditas uma vez por semana. Se você está pronto para assumir a disciplina mental que Thoth exige, se você compreende que o verdadeiro poder reside na calibração interna e na vigilância constante dos pensamentos, este é o momento de selar este compromisso. Inscreva-se neste canal agora. Ative o sino para garantir que você não perca o próximo ensinamento, a próxima chave que abrirá mais uma porta para a sua liberdade. O conhecimento é progressivo e cada passo perdido pode custar séculos de atraso na sua jornada. Voltemos à grande lei da polaridade, que Thoth descreveu com tanta precisão. Tudo é dual. Não existe luz sem sombra, frio sem calor, sucesso sem fracasso. A sua tendência humana é rejeitar um polo e se apegar desesperadamente ao outro. Você quer a alegria, mas rejeita a tristeza. Você quer a riqueza, mas teme a pobreza. E ao rejeitar um polo, você amarra a si mesmo ao ciclo de oscilação entre os dois. O mestre, o iniciado nos mistérios de Thoth, não rejeita os polos. Ele os aceita como faces da mesma moeda. Ele entende que a adversidade contém em si a semente da oportunidade e que a dificuldade é o solo fértil para o crescimento da alma. O milagre é a transmutação. Você não elimina o polo negativo. Você eleva a sua vibração de forma que o polo negativo se dissolva ou se transforme em seu oposto desejado. O medo se transforma em prudência. A raiva se transforma em força de ação.
A tristeza se transforma em profunda compaixão. Pense nas suas feridas mais antigas, aquelas que você escondeu sob camadas de defesas psicológicas. Toth nos mostra que essas feridas são, na verdade, diamantes brutos. O sofrimento não é em vão se você o utiliza como matéria-prima para a sua evolução. O seu maior trauma pode ser, e deve ser, a fonte da sua maior força. Não se trata de esquecer a dor, mas de reescrever o significado dela, transformando a memória de vítima em memória de vencedor, de alquimista que transformou o veneno em remédio. O despertar de Toth não é um caminho de flores, é uma escalada íngreme, onde cada passo exige a renúncia de uma ilusão. E a ilusão mais perigosa é a ilusão do tempo linear, que o faz acreditar que há sempre o próximo ano ou a próxima vida para começar o trabalho. Toth nos grita silenciosamente: o único momento que existe é o agora. O seu poder reside na presença total, na sua capacidade de habitar este instante com consciência plena. Se você está constantemente revivendo o passado, culpa, ressentimento ou projetando-se ansiosamente no futuro, medo, expectativa, você está dissipando a sua energia criativa, tornando-se ineficaz no único ponto onde a criação é possível, o presente. O milagre da manifestação é um subproduto da presença. Quando você está totalmente presente, alinhado e coerente, a sua vontade se manifesta instantaneamente na realidade, pois não há resistência, não há ruído. O maior aviso de Toth para a humanidade moderna é sobre a perda da conexão com a fonte original, com o Nous, a mente divina. As pessoas se desconectaram do seu próprio coração, que é o portal para essa conexão. Elas vivem na cabeça, no labirinto dos pensamentos e da lógica fria, e esquecem que a sabedoria real não é pensada, ela é sentida. É uma certeza que irradia do seu centro, uma bússola interna que nunca falha, desde que você pare o ruído externo o suficiente para ouvi-la. Se você sentiu o chamado dessa conexão mais profunda, se o seu coração vibrou ao ouvir sobre a presença, compartilhe este vídeo com um amigo que você sabe que vive perdido no labirinto da mente. Seja o catalisador para o despertar dele. Ajudar o outro a encontrar a sua luz é a forma mais rápida de acender a sua própria. Retornando à questão da vibração e da lei de atração, Toth nos ensina que não atraímos o que queremos, mas sim o que somos. Isso é fundamental. Você pode recitar afirmações de riqueza o dia todo, mas se no seu subconsciente a crença de insuficiência for mais forte, a vibração que prevalecerá será a da insuficiência. A verdadeira alquimia não é mudar o que você diz, mas mudar o que você acredita no nível mais profundo da sua alma. E isso exige a descida ao submundo da sua psique, a coragem de enfrentar as crenças limitantes que foram instaladas em você na infância, pela sociedade, pela cultura. Essas crenças são os parasitas energéticos que roubam a sua força e sabotam a sua manifestação. O mestre usa o conhecimento de Toth como um bisturi para dissecar essas crenças e extraí-las pela raiz, purificando o seu campo mental. O trabalho do iniciado é um trabalho de purificação constante. É limpar o espelho da mente para que ele possa refletir a realidade com clareza, sem as distorções do ego. A cada dia, você deve se perguntar: o que eu estou pensando, sentindo e fazendo hoje está me aproximando do meu eu superior ou me afundando na ilusão da separação? A resposta a essa pergunta é o seu verdadeiro termômetro espiritual. A verdadeira riqueza, segundo Toth, é a inabalabilidade do ser. É o estado onde a sua felicidade não depende de quanto dinheiro há na sua conta, ou de quem está ao seu lado, ou de qual é o cenário político do momento. A riqueza é a sua paz interior, que é a única posse que não pode ser roubada, a única que você leva consigo para além do véu da morte.
E essa paz é construída tijolo por tijolo, através da aplicação rigorosa dos princípios herméticos. Não se engane, o caminho de Thoth é exigente. Ele não promete conforto fácil, mas sim a liberdade incondicional. E a liberdade custa o preço da sua ignorância. Você está disposto a pagar esse preço? A renunciar às suas desculpas, aos seus confortos neuróticos e abraçar o poder total da sua criação? Para aqueles que sentem o peso dessa responsabilidade e ao mesmo tempo a alegria dessa promessa, eu insisto. Se o que você ouviu aqui moveu algo fundamental dentro de você, se você sentiu a vibração da verdade, não deixe que este momento de clareza se dissipe. Curta, comente e garanta que você está inscrito para aprofundarmos juntos nessa ciência sagrada. O último grande ensinamento que Thoth nos lega antes de entrarmos no ápice da nossa jornada é a lei do gênero. Tudo tem masculino e feminino, e a criação só é possível pela harmonização dessas duas polaridades. Em você, isso se manifesta como a vontade, o aspecto masculino, ativo de projeção, e a emoção, o aspecto feminino, receptivo de gestação. Muitas pessoas falham na manifestação porque tentam apenas forçar a vontade, sem nutrir o campo emocional para receber. É como um fazendeiro que planta a semente, vontade, e espera a colheita, mas se recusa a regar a terra, emoção. A manifestação é a união sagrada da vontade clara com a emoção elevada. Você precisa querer com a mente e sentir com o coração. A coerência entre o que você pensa e o que você sente é o portal para os milagres. Se o seu coração está cheio de medo, mas a sua mente grita por abundância, o medo sempre vencerá, pois a emoção é a força magnética que atrai a forma para a sua vida. O trabalho de Thoth é harmonizar esses dois princípios dentro de você, fazendo com que o pensamento e o sentimento cantem a mesma canção de poder e propósito. E agora, respire fundo. Estamos entrando no cerne da revelação final, o clímax emocional, onde todas as peças do enigma se encaixam. O grande segredo que Thoth nos revelou, e que está escrito em cada fragmento das tábuas esmeraldas, não é sobre o controle do cosmos, mas sobre o controle de si mesmo. O ápice da sabedoria não é o poder de mover montanhas externas, mas o poder de silenciar as tempestades internas. O milagre final é a sua própria transformação em um ser que não é mais vítima das circunstâncias, mas o centro inabalável de sua própria realidade. Você buscou a verdade lá fora, em livros, em gurus, em rituais complexos, mas Thoth sempre apontou para dentro. A sua ascensão não depende de uma intervenção divina externa, mas do seu próprio ato de lembrança. Você é, e sempre foi, um fragmento da mente divina, um co-criador com o universo. O sofrimento só existe na medida em que você se esquece de quem você realmente é. A revelação é simples, mas esmagadora em sua magnitude. A sua vida é a sua obra de arte. Você é o mestre escultor. E se a escultura atual não lhe agrada, não culpe o universo pelo material que lhe foi dado, mas pegue o cinzel da vontade e comece a esculpir o ideal. A única tragédia real é morrer sem ter usado o poder que lhe foi dado para se tornar quem você nasceu para ser. Thoth nos convida a abandonar a necessidade de sermos pequenos, a necessidade de sermos justificados pela dor e o medo do nosso próprio brilho. Ele nos diz que a humildade não é submissão, mas o reconhecimento da sua grandeza inerente. E ao aceitar essa grandeza, você assume a responsabilidade total pela sua jornada. A dor que você carrega é um convite para o nascimento. A ferida é a fenda por onde a luz entrará. Não lute mais contra a sua própria história. Abrace-a. Transforme cada lágrima em uma pérola de sabedoria, cada falha em um degrau de ascensão. Este é o legado de Thoth, a ciência da transmutação eterna. Chegamos ao ponto onde a jornada se torna sua.
A semente da sabedoria foi plantada, mas o cultivo, a rega, a poda e a colheita dependem exclusivamente da sua dedicação. Lembre-se do que Thoth ensinou sobre a mente. Ela é o seu maior servo ou o seu pior mestre. A partir de hoje, você tem a obrigação sagrada de monitorar o seu templo mental, de expulsar os invasores do medo e da dúvida, e de preenchê-lo apenas com a frequência da certeza e do propósito. Se você sentiu o peso e a glória desta verdade, se você sentiu que algo se moveu irrevogavelmente dentro do seu ser, não deixe que este fogo se apague. Eu te convido a dar o próximo passo na sua jornada de maestria. Curta este vídeo agora, para selar essa energia de transformação. Compartilhe-o com quem você sabe que precisa urgentemente desta luz. E o mais importante, comente abaixo a frase: "Eu sou o alquimista da minha dor", para afirmar a sua vontade em reescrever o seu destino. A verdade não está lá fora, meu querido. A verdade reside no silêncio, esperando que você a reconheça. A sua transformação é inevitável, desde que você pare de resistir à sua própria luz. O caminho de Thoth é o caminho de volta para casa, para o eu que sempre existiu, aguardando pacientemente que o viajante perdesse todas as suas ilusões. Abrace o mistério. Abrace a sua força. E agora, depois de atravessarmos o véu do silêncio, perceba a leveza que reside na memória redescoberta. Não se trata do que foi dito, mas da ressonância que cada palavra provocou em seu peito. Se você sentiu o arrepio da verdade, é porque o conhecimento não era novo, era apenas esquecido. Você é a memória do universo, o próprio reflexo da luz oculta, e a dor que carregou era apenas o peso da ilusão se desfazendo, a fricção necessária para que o diamante interno pudesse brilhar novamente. O grande arquiteto apenas esperava que você se lembrasse de que a chave para o agora nunca esteve presa em templos distantes, em rituais complexos ou em mestres externos, mas sim pulsando, viva e indestrutível, no centro do seu próprio ser, na câmara mais secreta do seu coração, onde o passado, o presente e o futuro são uma coisa só. A revelação final de Thoth não é uma fórmula, é um estado. Não há mais necessidade de buscar fora. A esperança não é um evento futuro, mas um estado vibracional que você ativa no presente, um comando sutil que reorganiza a matéria ao seu redor. Thoth nos ensinou que o universo é mente, e você, meu querido, é o pensador dentro desse sonho cósmico. O que você sustenta em seu silêncio interior, com convicção absoluta e sem a interferência paralisante da dúvida, o mundo manifesta em sua realidade. Liberte-se da crença limitante de ser apenas vítima do destino ou refém de circunstâncias que parecem maiores do que sua força. A fragilidade que você sentiu ao longo dessa jornada não é uma fraqueza, mas sim o casulo que se rompe, o estágio final de uma transformação dolorosa, mas gloriosa. Agora, levante-se não como um guerreiro lutando desesperadamente contra a escuridão, mas como a própria luz que dissolve a sombra simplesmente por existir, por vibrar em uma frequência superior. Este é o conforto final, a verdade que acalma o caos. O aparente descontrole lá fora é apenas a ordem divina que sua mente ainda não compreendeu. E a sua aceitação consciente desse princípio é o primeiro passo para o domínio completo da sua própria existência. Que a sabedoria eterna de Thoth Jerhuti, o 3 vezes grande, desça sobre a sua consciência neste exato momento e que permaneça em cada célula do seu corpo e em cada pensamento que cruzar sua mente. Que o seu olhar seja o do falcão, claro e desimpedido, para que você possa distinguir a ilusão mais sutil da verdade, mais palpável. Que a sua mente seja, a partir de agora, o caldeirão da criação, transmutando a dor em ouro, a dúvida em certeza, o medo em força inabalável.
Eu invoco a clareza para que você se lembre de forma vívida e imediata de seu contrato original, da sua filiação com o todo, e para que cada passo seu, a partir de hoje, seja um ato de retorno ao lar interior, a fonte da sua soberania. Que a paz que excede todo entendimento humano seja a sua morada constante, o alicerce silencioso sobre o qual você construirá seu novo templo de vida. Que assim seja feito, não apenas para você, mas por você, dentro e fora, no microcosmo e no macrocosmo. Se esta jornada de palavras e símbolos tocou o seu âmago, se você sentiu o chamado irrefreável da lembrança e o peso da verdade se instalando em seu espírito, eu lhe peço, não deixe essa vibração poderosa morrer no silêncio da sua tela. Solidifique esta verdade que lhe foi revelada e que agora é sua. Deixe seu comentário abaixo, pois cada palavra escrita é um ato de manifestação e um testemunho público da sua nova realidade. Curta este vídeo para que o algoritmo da luz o leve a alcançar aqueles que ainda caminham tateando na escuridão da ignorância autoimposta. E compartilhe esta mensagem transformadora com aqueles que você ama, pois a sabedoria de Thoth se multiplica exponencialmente quando é distribuída com intenção pura e desapego. E se você deseja continuar nesta travessia sagrada de decifrar os enigmas da alma, caminhando passo a passo rumo à maestria completa de si mesmo, inscreva-se no canal para não perder o próximo nível da revelação, a próxima camada do véu que será levantada. Lembre-se sempre disto, meu querido, pois é a âncora de todo o conhecimento que lhe foi entregue. O livro da vida não está nas estrelas. Ele é escrito a cada instante com as tintas indeléveis da sua própria intenção.